Como é seu nome, deputado? Teonílio Monteiro da Costa. Teonílio? Conhecido como Teonílio Barba. Teonílio Barba, deputado. Ó, deputado, pelo teu nome, eu posso dizer que o senhor veio do norte e nordeste para cá, para o estado de São Paulo, ou me engano? Eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais. Uma cidade chamada Água Boa. Né? Quem nasce em Água Boa é o quê? Água Boense. Água Boense. Água Boense. Tá. Conte um pouco da sua história, deputado. Eu cheguei no estado de São Paulo em 1963, né? Vindo da roça, pai, mãe, 4 irmãs, 2 filhos homens, total de 8 pessoas, todos analfabetos. Fomos morar na cidade de São Bernardo, que é onde eu resido até hoje. Vai fazer 63 anos agora, dia 18 de agosto, que eu cheguei no estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Aos 8 anos de idade eu fui catar lixo no aterro sanitário com minha mãe para ajudar no sustento da família. Eu e meus irmãos, meu pai era um metalúrgico, trabalhador da Brastemp. Depois disso eu catei lixo até os 13 anos de idade. Depois eu fui lavar carro no pátio da Chrysler. A Chrysler era uma montadora de automóveis em São Bernardo do Campo. São Bernardo era conhecido como cidade dos móveis e dos automóveis, que das 6 montadoras que tinha aqui no Brasil, 5 estava instalada em São Bernardo. Né? Aí, aos 15 anos de idade, eu fui trabalhar na indústria de móveis de São Bernardo do Campo. Trabalhei por 11 anos na indústria de móveis. Depois a vida mudou. Eu entrei na Volks, trabalhei na Volks de 85 até 90. Em 87, juntou a direção da Volks e da Ford, criou uma holding chamada Autolatina, que foi fazer a gestão das 2 empresas, as 2 se juntaram. Eu fui transferido para a Ford em 90 e na Ford eu trabalhei por 25 anos. Estudei economia em Barão Geraldo, lá em Campinas, na Unicamp, e depois me formei na cidade de São Bernardo do Campo em economia, que é um debate que eu gosto muito de fazer. Sou do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que é o mesmo sindicato do meu amigo e querido presidente, companheiro presidente Lula. Né? Então, assim, de maneira bem sintetizada, essa é a minha história de vida, Jota. Tá certo. Antes que eu me esqueça, um abraço pro Pete, que está aqui. Obrigado pela presença, o Pete é o teu assessor, né? Obrigado, e a Selma também está por aqui. Muito obrigado a todos. Ponto. Deputado, o Partido dos Trabalhadores, que é o seu partido, ele vem agora com o candidato ao governo do estado, Fernando Haddad. Isso para se contrapor ao Tarcísio. Por quê? O Tarcísio está tão ruim assim, já que o senhor é deputado estadual? Olha, quem nos acompanha aqui, também quero saudar o Wagner, ali, nosso diretor ali. Ele é pé. Wagner pé candidato. Candidato. É pé candidato. Não é brincadeira, é uma brincadeira nossa. Saudar a Selma, saudar o Baiano, toda a equipe que está me acompanhando aqui. Bem, o Tarcísio, ele veio do Rio de Janeiro para cá e ganhou as eleições com a força do bolsonarismo. E é um governador que veio para cá para poder completar o serviço que o João Dória não conseguiu fazer, que é desmontar tudo aquilo que é equipamento público de prestação de serviço ao povo paulista, né? Então, quais são as grandes realizações do Tarcísio no estado de São Paulo? Primeiro foi a privatização da Sabesp. A Sabesp foi privatizada em 2024. No ano anterior, em 2023, a Sabesp havia faturado 2 trilhões e 200 bilhões de reais. Não é lucro, é faturamento. Então, é uma empresa que tem a saúde financeira boa. Então, era o compromisso dele de privatizar e entregar na mão dos empresários, dizendo que era para resolver o problema, Jota, do esgoto, do tratamento de água, né? E acabou que não resolveu nada até agora, e a água ficou mais cara, está chegando barrenta, lamacenta, além da quantidade de acidentes
com vítimas fatais que vem acontecendo na Sabesp. Ok. Essa foi uma das grandes realizações do Tarcísio, entregar um patrimônio público na mão dos amigos empresários dele. Desculpa, é que eu estou meio rouco ainda. Bom, segunda grande realização do Tarcísio, o pessoal do agronegócio deve estar sorrindo à toa, né? E eu tenho muito respeito pelo agronegócio. É uma indústria importante do Brasil e do estado de São Paulo. Por que está sorrindo à toa? Porque ele nos derrotou também aprovando o PL 410. Do que tratava o PL 410? Tratava da desvalorização da terra em 90% de terras devolutas, onde os fazendeiros já estão ocupando essa terra. O que é isso? Se a terra custa 10 milhões, o cara fazendeiro compra por R$1 milhão. Vale 20, compra por R$2 milhões. Essa é a outra grande realização dele. A outra grande realização dele é o aumento das praças de pedágio, chamado Free Flow, que é o pedágio eletrônico, né? Vocês sabem que o pedágio aqui no estado de São Paulo é caro, né? Quando eu venho de São Bernardo para cá, a gente gasta muito de pedágio. E ele quer instalar mais 118 pórticos de pedágios eletrônico e vai transformar todas as praças de pedágios que existem hoje em pedágio eletrônico. Portanto, isso vai terminar com a demissão das trabalhadoras e dos trabalhadores que estão na praça, que trabalham em praças de pedágio. A quarta grande realização dele foi um debate que nós enfrentamos ele. Eu sou de oposição a ele, eu sou do PT, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Nós enfrentamos ele num debate muito duro. Foi a redução do orçamento da educação de 30% que o Estado era obrigado a cumprir, aonde ele trouxe para 25%, tirou 5% dizendo que era para mandar para a saúde. E se não fosse o governo federal, hoje, no Brasil inteiro, 70% do financiamento da saúde pública é do governo federal. Então, essas são as 4 grandes realizações do Tarcísio. Tem mais um outro debate, que era o debate da escola cívico-militar, que é, o que é isso? É abrir a escola para você pegar coronéis da Polícia Militar, que estão na reserva tal, e botar numa sala de aula, né, dizendo que a meninada não pode usar o cabelo afro, não pode usar cabelo solto, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Então, assim, esse é o governador Tarcísio do estado de São Paulo, que tem deixado o estado no abandono, e os prefeitos estão abandonados. Todos os prefeitos que a gente recebe lá na Assembleia Legislativa falam mal do Tarcísio. Eles não falam publicamente, porque se falar publicamente, o governador tem força política, é quem manda no estado, acaba retalhando as prefeituras. Mas tem prefeito que vai fazer a festa na hora que nós derrotarmos o Tarcísio. O presidente Lula pega o Fernando Haddad, que foi o melhor ministro da educação que esse país já teve, fala, vai lá para São Paulo, vai disputar as eleições, vamos derrotar o Tarcísio. Por que é o melhor ministro da educação? É no governo Lula 1 e 2 que nós criamos uma política de cotas para os alunos das escolas públicas, para os negros e negras, para os índios, mas também criou o programa do ProUni, né, que garante bolsa de 80%, 90%, 100% nas universidades privadas, e as universidades que fazem esse tipo de bolsa têm um abatimento no seu imposto de renda, e o presidente e o ministro Fernando Haddad, junto com o presidente Lula, foi responsável pela construção de mais de 130 campos de universidades federais pelo Brasil afora e de mais de 120 institutos federais. Por que o Instituto Federal é importante? Porque o Instituto Federal é especialista, Jota, em fazer formação do ensino médio com o ensino técnico. O MEC não dá conta de fazer isso sozinho. Então, esse é o ministro Fernando Haddad. Além do que, na história desse país, ele é o ministro responsável sob o comando do presidente Lula pela articulação da aprovação do novo sistema tributário brasileiro, que é o IVA, que está fazendo a transição de janeiro desse ano
até 31 de dezembro de 2032. A partir de janeiro de 2033, nós vamos ter um novo modelo tributário simplificado, né, e de maneira simples, o que dá segurança jurídica para os empresários que querem investir no Brasil. O Banco Mundial está fazendo conta de quanto que o Brasil vai ganhar em produtividade na hora que estiver totalmente aplicado esse novo sistema, que muda do atual modelo de hoje, encerra o PIS, o CONFINS e o IPI, vira o IBS, que é um Imposto sobre Bens e Serviços, e junta o ICMS mais o ISS das cidades num outro imposto chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Como é que é o nosso sistema tributário hoje, Jota? Nosso sistema tributário hoje, você tem 5.571 municípios no Brasil, você tem 5.571 ISS diferentes. Você tem 26 estados mais o Distrito Federal, são 27 ICMS de maneira diferente, né? E isso, você tem uma empresa com 10, 12, 15, 20 empregados, você tem um custo muito alto com a sua prestação de conta, com a sua contabilidade, né? E foi aprovado assim de maneira muito tranquila. Além do que foi aprovado, a isenção, né, de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que era uma proposta de campanha, promessa de campanha do presidente Lula, e o Haddad é o grande articulador disso tudo, sob o comando do presidente Lula. Deputado, o senhor vem à reeleição. E como vem, é a segunda eleição sua, terceira reeleição, quarta reeleição. Durante todos esses mandatos, o senhor, em tese, foi da oposição? Todos esses mandatos, eu fui 2 governos do Geraldo Alckmin, hoje é o nosso vice-presidente da República, diga-se de passagem, muito fiel, muito preparado, muito competente, tocou o MIDIC, que é o Ministério da Indústria e Comércio, descompatibilizou agora, porque ele segue como vice na chapa do presidente Lula. Mas foi um governo de oposição a ele, 2014 a 2018, depois o governo do João Dória e agora o governo do Tarcísio, né? O governo do Tarcísio e do João Dória é muito parecido. Isso tem uma proposta de desmontar o Estado de São Paulo. O que é desmontar esse Estado? O Brasil, Jota, nós temos vários setores que é permitido você ter um sistema híbrido, né? Onde tem o serviço privado. O público e o privado. O público e o privado. É uma situação mais ou menos assim, ó. Tem o hospital público em Sertãozinho e tem o hospital privado em Sertãozinho. Exato. São situações diferentes. O hospital privado aqui é o Neto Campelo, que hoje está sob os cuidados da Rap Vida, salvo engano, que já foi estudado a posição do prefeito municipal desapropriar esse hospital para assumir junto com a Santa Casa. A Santa Casa abre aspas, a menina dos olhos da prefeitura, porque o nosso prefeito foi provedor da Santa Casa e fez uma grande revolução lá. Mas aí depois, então, só explicando aquilo que você estava falando. O hospital público, Santa Casa. Santa Casa porque atende SUS, atende tudo mais. E o hospital particular é o Neto Campelo, que é da Rap Vida. Mais ou menos isso. Isso. E o Brasil tem essa característica, essa possibilidade. Uhum. Você pode ter isso na educação, né? Educação privada e educação pública. A pública é para aqueles trabalhadores que ganham um salário menor, né? E o privado é para quem tem o dinheiro no bolso, vai lá e compra os serviços no mercado. Então, isso vale para a questão da saúde, isso vale para a questão da educação, isso vale para a questão da segurança pública, porque os que são abastados moram nos condomínios fechados, que tem todo o serviço de portaria. Então, a van entra dentro do condomínio, pega teu filho, leva para a escola, traz de volta e entrega dentro do condomínio. Então, isso também é um modelo de segurança privada, né? Então, tem várias situações no Brasil que é permitido isso. Eu sou um defensor dos serviços públicos, a classe trabalhadora que não tem condições de comprar esses serviços.
Um trabalhador que ganha 15, 20 mil reais, esse consegue no mercado e comprar esse serviço. Agora, não é a realidade dos nossos 49 milhões de trabalhadores que estão no regime seletista hoje, de CLT. E não é a realidade da quantidade de milhões de MEIs que nós temos hoje no Brasil, que são os microempreendedores individuais. Né? Então, assim, e o Tarcísio, a ideia dele é desmontar esse Estado. O João Dória não deu conta, ele veio para cá a mando do Bolsonaro para cumprir essa tarefa. O senhor acha que no Brasil o Flávio Bolsonaro tem condições de se equiparar ao Lula, mesmo porque o Lula, abre aspas, até agora não falou, sou candidato. É o candidato do partido. Isso sem sombra de dúvidas. As convenções deverão acontecer ou já aconteceram do PT aqui em São Paulo, não sei se já aconteceu. Vai ser dia 25 agora, e a nacional? A convenção estadual, dia 25 na cidade de Campinas. A nacional será no dia 2 de agosto. Aonde? No dia 2 de agosto, aqui em São Paulo também. Então, os dois candidatos federais mais falados hoje, que é o Flávio Bolsonaro e o Lula, mudaram o seu centro de disputa para São Paulo, porque o Flávio também vai fazer a convenção aqui em São Paulo. Sim, o Tarcísio está tentando se descolar do Flávio, tentando correr dele, mas o Flávio está sendo inteligente colando a candidatura dele no Tarcísio. O Tarcísio quer correr, mas o Tarcísio é um bolsonarista da pior espécie. Da pior espécie. O Tarcísio é um bolsonarista roxo. É um cara que não tem problema de atacar qualquer pauta progressista nesse país. Então, a disputa, o Colégio Eleitoral do Sudeste, ele é o maior colégio do país. Primeiro é o do Sudeste e depois é o do Nordeste. Né? Depois é que vem o Sul, depois o Centro-Oeste, depois a região Norte. Eu estou falando em termos de região, do ponto de vista na geopolítica. Então, o estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Depois do segundo é Minas Gerais, depois do terceiro é Rio de Janeiro, depois vem Bahia, vem outros estados. Então, a disputa mas vai ser cravada aqui no estado de São Paulo, né? Porque sem o estado de São Paulo você não ganha as eleições no Brasil, entendeu? Você pode até não ganhar as eleições no estado de São Paulo, mas sem o estado de São Paulo você não ganha as eleições no Brasil. E nós vamos derrotar o Flávio Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi um atraso para o país durante 4 anos. Quase todas as conquistas que nós tivemos na Constituição de 88, a classe trabalhadora quase que perde tudo durante os 4 anos do Bolsonaro. Então, nós precisamos derrotar essa família que só está pensando na família. Né? Lá fora cometeu uma traição com o povo de São Paulo. O Eduardo Bolsonaro teve quase 800 mil aqui no estado de São Paulo. Correu lá para fora para atacar o Brasil lá fora, para tentar libertar o pai, e abandonou o povo paulista que votou nele aqui. Então isso é uma traição, isso é uma covardia. E agora não pode voltar para o Brasil, que se voltar vai preso. Né? Junto com o tal de Paulo Figueiredo, que está lá, que é um influencer, que diz que as mulheres no Brasil não deveriam votar porque não sabem votar. As mulheres solteiras não sabem votar e as casadas só sabem votar porque os maridos mandam elas votar, e aí elas votam certo. Então, assim, é o machismo bolsonarista explícito e o ódio às mulheres, o desprezo às mulheres. Uma coisa que nós, homens, temos que ajudar a combater na sociedade, que é o machismo, é o desprezo às mulheres, o ódio às mulheres, a violência contra a mulher, o assédio moral, o assédio sexual. Uma tarefa nossa, de homens, ajudar a combater todo tipo de preconceito esboçado contra as mulheres. Fernando Haddad, sendo candidato em São Paulo, o senhor diz que vai derrotar o Tarcísio, mas precisa também da Câmara de Deputados do Estado, da Lesp. Quantos deputados a base do PT vai fazer?
Olha, pretende fazer? Hoje nós quando elegemos... Quantos deputados hoje tem hoje? Hoje nós temos 12 deputados homens, 6 deputadas mulheres, 18 no total. Federação PT, PCdoB e Partido Verde. Então foram 18 eleitos. No universo de? No universo de 94. E nós temos uma expectativa, né, que é a primeira vez que nós apresentamos um candidato no estado de São Paulo, que ele já na largada tem 31% da intenção de votos. Então isso vai ajudar a crescer a bancada do PT aqui em São Paulo. Hoje eu calculo que nós vamos sair de 18 para 22 deputados, que é um crescimento. Não é pouco, em 94, porque não, aí seriam 70 deputados da oposição, ou não, eu estou enganado. Não, aí os 22 eu estou falando da Federação PT, PCdoB e Partido Verde. Aí depois você tem a Federação Rede PSOL, depois você tem o PSB, que é outro partido aliado, o PDT pode eleger deputados também, que é outro partido aliado do presidente Lula. Então, assim, o presidente Lula vai ter uma frente aí de 8, 9 partidos junto com ele, além do que a federação de direita, União Brasil e Partido Progressista, está declarando neutralidade em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, está liberando as lideranças políticas para discutir nas suas regiões o que fazer, no qual o governo apoiar, se apoia o Flávio Bolsonaro, se apoia o presidente Lula, e nos estaduais também eles decidem lá quem apoiar. Então, é a engenharia que nós estamos construindo dentro da engenharia política, Então, esse é um dos grandes debates. Essa semana vai ter, salvo engano, no próximo sábado, a convenção do PSD. O PSD é do Kassab, que é secretário do Tarcísio. Foi secretário. Foi secretário do Tarcísio. Sonhava em serviço, o Tarcísio deu uma pernada nele. O PSD tem como candidato a presidente o Ronaldo Caiado, certo? Exato. Beleza? Beleza. Saiu uma foto da convenção que o Caiado vai lá junto com o Tarcísio. Não sei se você está sabendo disso. Isso deu o que falar junto aos meios políticos. Me fale sobre isso. É aquilo que eu disse agora há pouco, o Tarcísio está tentando correr do Flávio Bolsonaro. Na verdade, o sonho do Tarcísio era ser o candidato a presidente. É que o Jair Bolsonaro definiu que o candidato era da família dele, que primeiro tem que salvar a família dele, que é a família do Jair Bolsonaro, do ex-presidente. E o Caiado está tentando, está vendo que o Flávio Bolsonaro teve uma queda importante nas pesquisas de intenção de voto, e o Ronaldo Caiado está tentando ver se pega essa brecha para ver se cresce na campanha, tanto ele quanto o Zema, quanto o outro Renan Santos, tentando crescer nas pesquisas para ver se faz o Flávio Bolsonaro recuar. O Flávio Bolsonaro não vai recuar porque o Jair não deixa, Então, e por outro lado, está estagnado nas pesquisas de intenção de voto, tanto o Caiado quanto o Zema, quanto o Renan Santos. Então nós estamos ali realmente, hoje a briga está ali, nós contra a extrema direita, que é o bolsonarismo, representado pelo Flávio Bolsonaro, e uma boa parte da direita brasileira também está com eles. Você tem a direita e tem a extrema direita, representada pelo bolsonarismo, e nós vamos enfrentar esses caras. O senhor foi metalúrgico, é isso, Sim. Como diretor do Sindicato dos Metalúrgicos. O fato das mudanças que a metalurgia sofreu, porque afinal de contas temos aí várias fábricas de automóveis surgindo em vários outros estados. Isso mudou muito a realidade de São Bernardo, por exemplo? Olha, como eu disse para você, que São Bernardo era conhecido como a cidade dos automóveis e dos móveis, De 6 montadoras que tinha no Brasil, 5 estavam em São Bernardo. Era Ford, Volkswagen, Scania. Eu lembro disso, meu Deus. A GM em São Caetano, e a Toyota em São Bernardo, e a Fiat lá em Minas Gerais.
Então esse era o polo automotivo do Brasil. Hoje nós temos algo em torno de 40 montadoras no Brasil. Uma boa parte delas trabalhando com modelo de CKD, né? O que é o modelo CKD, para quem está nos assistindo entender? Vem as peças de lá e o carro é montado aqui. Já vem partes construídas de lá e aqui faz a montagem final e vai para o mercado. Nós temos, Jota, foi bom essa tua pergunta, porque em qualquer lugar do mundo nós temos 3 tipos de indústria. A indústria da construção civil, a indústria